Ao longo desta semana e também certamente na próxima ainda temos várias orientações que estão vindas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. Várias orientações para evitar acidentes. Muitos acidentes, eles podem ser facilmente evitados se tomarmos alguns certos cuidados. Por exemplo, o gás de cozinha. Há quanto tempo você não verifica a validade da mangueira, por exemplo? E sem falar, é claro, né, no vazamento. Tem pessoas que chegam o gás de cozinha, geralmente o gás acaba quando você está ali utilizando para fazer o cozimento de algum produto, e só chega o gás, você faz a instalação e nem faz a verificação se há vazamentos ou não. E aí que mora o perigo. Muitas vezes acidentes acontecem por este simples falta de cuidado. Por isso o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina hoje traz orientações quanto ao gás de cozinha. O que você deve verificar, o que fazer em casos de vazamentos. Hoje, participando deste áudio e vídeo, estão o comandante Bosso, soldado Tizen e também o subtenente Oliveira, do Corpo de Bombeiros Catarinense. Quais são as dicas que a gente tem que ter, que a gente pode passar para quem está nos assistindo em relação ao GLP, o gás liquefeito de petróleo? Esse gás, né, temos aí uma diferença entre as edificações unifamiliares, ou seja, as casas, né, onde utilizamos o botijão, o famoso botijão de gás, o P13, que é esse botijão de casa, e também a instalação fixa, né, que nós temos nos edifícios, nas residências multifamiliares, que são normalmente aí os apartamentos. Então, como que a gente deve proceder com relação aos cuidados, principalmente a tipo de instalação, a mangueira e a válvula, lembrando, né, que o GLP ele é um gás incolor e inodoro, ou seja, ele não tem cheiro. Poxa, mas como assim ele não tem cheiro se eu conheço aquele cheiro? Na verdade, né, é um produto químico que é adicionado ao gás de cozinha, chamada mercaptana, que dá justamente esse odor característico para que nós possamos saber quando há um vazamento. Tizen, quais são os cuidados que o nosso amigo de casa que está nos assistindo tem que ter com relação ao GLP? Exatamente, coronel. Na verdade, a prevenção começa desde a instalação, né? A instalação do GLP, como vocês podem visualizar aí na imagem, ela deve ser feita na parte externa da residência, né? Ela pode estar cobrida, a gente chama abrigo de gás, e esse abrigo ele deve ter uma porta, né? E essa porta, ela deve ser vazada, justamente para, em caso de vazamento do gás, que ele não fique se acumulando dentro desse ambiente e, por algum motivo, alguma fonte de ignição, ele venha a explodir, né? Então, por isso, a necessidade dessa porta do abrigo de gás ser vazada, certo? Então, instalação no lado externo, sempre é uma distância afastada dos ralos, né? Porque a tendência do gás é baixar, ele é mais denso que o ar, então a tendência é ele ficar na parte inferior. Então, por conta disso, a tendência é que o gás ele entre nos ralos, ele tome conta dessa tubulação, certo? E qualquer fonte de ignição pode vir a ocasionar uma explosão onde o gás está predominante, certo? Com relação à instalação do botijão, da válvula de gás, né, como a gente conhece como regulador de pressão, e da mangueira, nós temos algumas características, né, certificações que garantem a qualidade desse material e o uso dele, né, específico para isso. Então, começando, a gente vai falar sobre a válvula, que é o regulador de pressão. O regulador de pressão, na verdade, ele tem alguns pré-requisitos, certo? Que devem ser exigidos para sua comercialização. Ele deve ter uma válvula para abertura e fechamento do gás. Ele deve possuir uma seta que indica a direção do fluxo do gás. Deve possuir também a data de validade desse material. Tanto a válvula de gás quanto a mangueira, existe uma validade, né? Então, a validade dela, que as empresas certificadoras garantem, é de 5 anos, certo? Então, esse material, ele deve, para o uso residencial, ele deve estar dentro da validade. Essa validade, ela fica impressa no material, certo? Como vocês podem observar. Nesse caso,
essa validade aqui desse registro que a gente tem aqui para demonstração, ele, como vocês podem ver, está vencido. Então, ele não é orientado, não é recomendado o uso dessa válvula aqui, desse regulador de pressão, certo? Sobre a mangueira. Então, a mangueira, ela também deve atender requisitos, certo? Ela deve ser certificada por órgãos competentes e deve constar no seu corpo a inscrição das normas regulamentadoras, né? Bem como a marca do Inmetro, como vocês podem ver. A especificação que ela é para uso de gás GLP, ou seja, gás de baixa pressão. Não é recomendado a utilização dessa mangueira para alta pressão. Também deve estar escrito a data de validade dessa mangueira, que também é de 5 anos após a sua fabricação. Uso doméstico com regulador de GLP, que é esse material que a gente acabou de visualizar, certo? Também consta aqui a pressão que ele suporta, o lote e a data de fabricação. Obrigatoriamente também tem que haver esse selo da empresa fabricante, com as instruções de uso e instalação, certo? Então, vamos lá. Sobre a mangueira ainda, basicamente, você pode encontrar no mercado de 80 centímetros até 1,25 m. É o tamanho comercializado, né? Que a norma permite de comercialização desse produto. Ah, Tizen, mas se eu quiser fazer uma instalação maior do que 1,25 m na minha casa, aí, para isso, existe a instalação de cobre, né? Que você deve realizar a instalação por dentro, por trás, no caso de seus móveis, e até chegar no acesso do abrigo do gás, certo? Muito importante também falar que essa mangueira, ela nunca pode passar por trás do botijão de gás, está passando por trás. Por quê? O forno, ele pode aquecer esse material e ele vir, porventura, a derreter, certo? E se ele vier a derreter, como o gás tende a ficar aberto, vai haver o extravasamento e qualquer fonte de ignição em sua residência vai explodir, certo? Então, muito importante essas orientações, né? Em caso de vazamento do gás, o que fazer? Você sabe o que fazer em caso de vazamento? O subtenente Jacimir vai entrar agora na nossa live e vai mostrar para nós, vai explicar basicamente, né, sobre o vazamento do gás. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as formas de vazamento que nós temos em nossas residências, os cuidados que nós temos que ter preventivos, né, para evitar acidentes. Então, primeiramente, ao chegar na sua residência, seja ela edificação ou residência unifamiliar, e você sentir aquele odor, aquele cheiro característico, já citado pelo coronel, né, Mercapitano, que é característico, então, do vazamento de gás, primeira coisa que devemos fazer é fechar o resíduo de gás. Então, fechar o resíduo de gás, se eu estou numa edificação que tem gás canalizado, no próprio corredor, eu tenho, então, um abrigo com os resíduos de gás, onde eu vou poder fechar o gás antes de abrir a minha porta. Então, consigo fechar a alimentação de gás para a minha residência. Após fazer isso, então, eu devo abrir a porta para que dê uma ventilação. Nunca, em hipótese nenhuma, acender qualquer tipo de iluminação em sua residência. Porque o simples fato de você tocar no seu interruptor, ele vai gerar uma centelha. E gerando essa centelha, pode provocar um acidente grave na sua edificação, na sua residência. Feito, então, a abertura da porta, mantendo as luzes apagadas, você faz a abertura das janelas da sua edificação ou da sua residência. Para quê? Para que haja uma ventilação, para que haja uma troca de gases, e esses gases que são tóxicos, evite, então, de ser contaminado. Uma vez, então, que você conseguiu liberar todas as portas e as janelas, você deve sair desse ambiente. Uma vez fora do ambiente, aguarde alguns minutos para que esse gás, então, se dissipe, e aí, então, vá até a fonte geradora desse vazamento, que geralmente é na cozinha, né? Então, aí, no gás de cozinha, no adaptador para o gás de cozinha. Chegando nesse local, você percebe, então, que não há mais o vazamento porque você fechou o resíduo. Neste momento, então, você deve providenciar, e o soldado Thyssen vai mostrar isso para a gente, ele vai pegar uma esponja, colocar detergente e produzir espuma.
Uma vez que ele produz espuma, ele vai colocar essa espuma nos conectores do gás, tanto ali na válvula de registro, em conexão com o próprio botijão, quanto nos conectores da mangueira de gás e de registro. Uma vez você colocando essa espuma, você pode voltar ou pedir para que alguém abra o registro de gás. Uma vez aberto o registro de gás, você vai poder observar, então, na espuma, presença de bolhas. Se você notar a presença de bolhas, você encontrou o vazamento de gás. Pede, então, para desligar novamente o gás, e aí promove, então, olha a bolha aparecendo, e aí promove, então, o fechamento do gás e vai promover, então, um conserto, ou seja, a manutenção desse material. Seja retirando a própria válvula para que ela possa ser reconectada, pois ela pode ser colocada de maneira errônea, ou até mesmo as conexões, as braçadeiras, podem estar mal posicionadas e mal apertadas. E aí, com um simples aperto, você consegue resolver. Caso isso não ocorra, se você não conseguir resolver isso com essas dicas informadas, feche o registro de gás, acione, nesse caso, então, a empresa fornecedora do gás, porque também cabe a ela acionar a equipe técnica para ir até a sua residência e verificar, então, de que maneira pode ser resolvido este problema. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.